tive que me controlar, porque eu gosto de cantar bastante. E essa semana, eu acho que foi o Samuelzinho, foi lá na igreja e levou alergia para mim. Ele saiu de lá sem alergia e deixou a alergia dele para mim. Eu fiquei uma semana com alergia. Mas vamos compartilhar, né, as cargas uns dos outros. E hoje, à tarde, eu consegui me recuperar, graças a Deus por isso. É uma alegria muito grande. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Geraldo Clemente Pereira, tenho 56 anos. Me sinto honrado em poder estar aqui e parabenizar a igreja por essa iniciativa de um momento tão especial, rumo aos 100 anos, poder compartilhar conosco, com as igrejas, de estarmos aqui. Essa é a história de 100 anos desta igreja e de muitas pessoas que passaram por aqui. Vendo alguns amigos do passado aqui, que maravilha, Ornan entrando ali. E é a história também, inclusive, da minha família. Tem muita gente nova aqui, talvez vocês não conheçam um pouco da minha história, e eu quero compartilhar. Então, para nós estarmos hoje aqui, minha esposa, essa moça aqui é Fernanda, meu filho, estamos ganhando o Pedro, estamos ganhando uma outra filha, que é a Ellen, meu outro filho ali é o Guilherme, uma outra filha que é a Júlia. Tem alguns irmãos aqui que são lá da igreja, Kevin, Mariane, Vinícius, Carla, cadê a Carlinha que estava aqui? Ali, cadê a Gabi ali, irmã Marinês e o Wilton. A irmã Marinês, alguns conhecem a irmã dela. Quem é do tempo da Marta aqui? É a irmã da Marta. E o seu filho Wildo, que estarão se batizando muito em breve, os dois descendo as águas. Deus tem feito uma obra maravilhosa na vida dessa família. E nessa igreja, eu e minha família, nós fomos muito abençoados, em todos os sentidos. Então, pastor Eliseu, é uma alegria muito grande estar aqui. Vou contar um pouquinho só, pastor Eliseu, da história da minha igreja. É muito interessante, o Laércio lembrou agora. Eu estou vendo, cadê ele? Que fofo. Futuro ministro de louvor da igreja, hein? Ou baterista, pode ter certeza. Isso não é profecia, não, isso é experiência. Sabe por quê? Quando nós éramos daqui, eu lembro que acabava o culto, o Pedro tinha o quê? Tinha a idade dele, acho que 1 ano e 7 meses, 8 meses. O Pedro, que vocês viram na bateria, ele saía correndo e subia para a bateria, e pegava as baquetas e ficava aqui, ó. E aí depois a gente ia com ele e tinha que tirar. Isso aí faz parte da história da minha família aqui. O Guilherme foi apresentado aqui pelo pastor Marcos Davi, né? Foi apresentado nesta igreja aqui. Aqui eu fiz o ETED. Quem lembra do ETED? ETED, a Escola de Treinamento Teológica de Treinamento e Discipulado. Depois que eu fiz o ETED, eu fui dirigir a congregação do Jardim Leblon, fiquei 4 anos ali. Esta igreja aqui me enviou para a faculdade teológica, pagou os meus estudos junto com a The Wesley, que foi uma bênção, foi um dos meus mantenedores, junto com a Débora. Olha só quantas coisas aconteceram nessa igreja. Essa igreja é uma bênção, irmãos, é uma bênção maravilhosa. É muito bom você fazer parte desta igreja aqui. Fui, depois da missão do Jardim Leblon, fui para o Colorado. E lá no Colorado ficamos 11 anos. 11 anos. E com o desafio de organizar a Igreja Batista do Colorado, IBC. Eu lembro até hoje de uma conversa que eu tive com o Laércio, que ele me chamou no cantinho, e olha, um passo de cada vez. E a cada passo de cada vez nós conseguimos, né, organizar a igreja ali, Batista, no Colorado, que hoje está fazendo aniversário. Aqui, a minha esposa hoje, ela é pedagoga e ela é intérprete de Libras, ela trabalha no Estado. Ela fez Libras aqui. Viu como nós estamos realmente entrelaçados, não é? Fez Libras aqui. Cadê a Noêmia? Eu vi a Noêmia, não, só vi no vídeo. Noêmia trabalhou junto com ela. Olha que coisa maravilhosa. Aqui, os irmãos, eu era seminarista, uma situação muito difícil, seminarista não é fácil, né? E aqui essa igreja iniciou a reforma da minha casa. Sou muito grato a essa igreja, por tudo que tem feito aqui.
Para vocês terem ideia de como a nossa situação era tão difícil, né? Quando tive a minha formatura, foi a assistência social dessa igreja, junto com a Débora, era a Débora que nos abençoou, que nos vestiu para irmos para a formatura. Irmãos, isso é lindo. É lindo. Então, eu tenho um coração muito grato. Eu aprendi muitas coisas aqui nessa igreja. Aqui eu fui cuidado, aqui eu fui amado, né? Aqui eu fui lapidado, eu fui aconselhado. Então, essa igreja é uma bênção para as nossas vidas, para a nossa família. Essa igreja, 42 anos atrás, organizou a Igreja Batista Memorial da Fé, da qual hoje eu sou pastor. Carlinha é de berço lá. Nós estamos chegando agora, né? Mas a Carla é de berço ali. Há 42 anos atrás, essa igreja foi organizada, e eu trago o abraço da igreja. Os irmãos ficaram, graças a Deus, ficou mais um grupo de louvor lá, conduzindo o culto, conduzindo as coisas. E eu não podia, de maneira nenhuma, não estar aqui hoje, com toda a gratidão que eu tenho por essa igreja. Eu estou um pouco afônico por conta da minha alergia que eu tive. Então, queridos irmãos, a igreja do Senhor é uma bênção. E pertencer à igreja do Senhor só traz benefícios. Amém? E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Os benefícios de pertencer à igreja de Cristo Jesus. Abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1. O texto ele é um pouquinho longo, mas nós, como batistas, amamos ler a Bíblia. Amém? Só 14 versículos, não tem problema. Né? Pensei em pregar no Salmo 119, mas achei que era um pouco extenso. Então, 14 versículos é melhor, né? Né, pastor? Do versículo 3, vamos ler só a partir do 3, então. Eu vou diminuir 2 aí, tá bom? Bendito, acharam? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, e para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da graça que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feito herança, predestinado, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, do qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém? Vamos orar. Obrigado, Deus. Obrigado por tua palavra que fala aos nossos corações. Que teu Espírito nos ilumine e nos dê entendimento, ó Deus, sobre o que o Senhor quer falar conosco. No nome de Jesus. Amém. A carta aos Efésios, assim como a carta aos irmãos de Roma, é uma carta maravilhosa, de um conteúdo teológico esplêndido, que nos direciona a compreender a graça maravilhosa do Senhor, que nos leva a compreender o seu amor, a sua obra, e nos direciona para que nós possamos, através dos ensinos dessa carta, assim como a de Romanos, viver uma vida que agrada a Deus, ou desfrutar dos benefícios de sermos filhos de Deus, de sermos igreja do Senhor, de sermos corpo de Cristo Jesus.
A carta de Éfeso é uma das cartas da prisão. Ela foi escrita durante o primeiro encarceramento do apóstolo Paulo ali em Roma, aproximadamente 2 anos. E foi escrita entre o ano 61 e 62, para os irmãos daquela época, tantos e tantos e tantos anos depois. Estamos aqui desfrutando de uma literatura tão atual. A Bíblia, ela é viva. A Bíblia, ela foi para o passado, é para o presente e será para o futuro. Ela nos direciona, ela nos mostra como devemos viver. Ela nos mostra como devemos agir enquanto igreja. E ela nos mostra também os benefícios que nós temos por pertencer à igreja de Cristo Jesus. Queridos, pertencer à igreja de Cristo Jesus é algo tremendo e maravilhoso. E muitas vezes nós não damos importância a isso, ou nós vamos nos acostumando e vamos levando. E não percebemos aonde estamos. Não percebemos quem nos tornamos. Não percebemos a obra que o Senhor fez nas nossas vidas. O quanto é enriquecedor, o quanto é glorioso, o quanto é maravilhoso. Rei Stedman, ele diz o seguinte: a igreja é a força mais poderosa da terra. Deu para entender isso? A igreja é a força mais poderosa da terra. Não é o exército dos Estados Unidos. Não é o contingente da China. Não é. Não são os reinos. Não são os impérios. Não são os magnatas. A igreja de Cristo Jesus, da qual você pertence, é a força mais poderosa da terra. Ela é imbatível, invencível. O inimigo tenta destruí-la, mas não consegue. E por que ela é a força mais poderosa da terra? Porque ela pertence ao Senhor Todo-Poderoso e Soberano. Porque ela é a igreja de Cristo Jesus. Reinos se levantam, reinos caem. Impérios se levantam, impérios caem. Muralhas se levantam, muralhas caem. Sistemas políticos se levantam, sistemas políticos caem. Mas a igreja do Senhor, da qual você pertence, ela está intacta, santa, poderosa, marchando, militante, uma igreja triunfante. E essa igreja de Cristo Jesus, ela é uma bênção, é uma bênção. Quando nós falamos de igreja, nós falamos de corpo. Nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito de Deus habita em nós, como nós lemos no texto. Mas quando nós nos unimos como templos individuais, nos tornamos corpo de Cristo Jesus, igreja. É dessa força que nós estamos falando. Mas a instituição também, da qual abriga a igreja, se ela entender o propósito pela qual ela foi edificada, estabelecida, ela vai ser uma bênção também. E ela vai ser abençoadora, não somente para aqueles que estão aqui dentro, mas para aqueles que estão aí fora. Como eu disse para vocês, a igreja, primeira igreja local aqui, foi uma bênção nas nossas vidas, mas a instituição PIB, da qual vai fazer 100 anos, foi também uma bênção nas nossas vidas. É muito bom, pastor Eliseu, quando a instituição entende verdadeiramente isso, pastor. Quando a instituição entende o propósito de se unir à igreja de Cristo Jesus para ser bênção na vida daqueles às quais as pessoas pertencem. Então, queridos, essa igreja tem sustentado durante muitos anos, vai fazer 100 anos, a palavra de Deus, tem conduzido vidas, tem abençoado vidas. E você faz parte dessa igreja, amém? Essa igreja, ela é resposta para essa geração, assim como as igrejas foram resposta para outras gerações. A igreja de Cristo é uma maravilha, porque ela proporciona bênçãos espirituais que não se encontram em nenhum outro lugar. Eu falei de bênçãos materiais. Eu falei de bênçãos no meu ministério. Mas eu quero falar nesse texto de algumas bênçãos que nenhum outro local vai poder trazer a você, a não ser a partir de um envolvimento com a igreja de Cristo Jesus. Portanto, eu gostaria que você glorificasse a Deus, de verdade, por poder desfrutar das bênçãos espirituais que pertencem à igreja de Deus,
que você tenha essa gratidão no seu coração sempre, porque é essa gratidão que vai te sustentar. Essa visão de compreender o quanto você é abençoado e quais são as bênçãos que você herdou por participar da Igreja de Cristo Jesus, por conta da obra de Cristo Jesus, é que vai te sustentar. Foi a compreensão dessas bênçãos na vida dessa igreja que fez essa igreja passar por tantas lutas, tantos desafios, tantas dificuldades e permanecer firme. Ok, pastor, mas quais são essas bênçãos? E eu gostaria, nesse texto, de falar algumas bênçãos para que você possa compreender verdadeiramente, ser grato no seu coração, que você possa abrir a sua mente, o seu entendimento. Igreja não é fácil, irmãos, né? Igreja é um negócio muito complicado. E é complicado porque o pastor Eliseu está aqui. É complicado porque eu estou aqui. É complicado porque o pastor César Silas está aqui. É complicado porque você está aqui. Porque nós somos humanos. E enquanto humanos temos as nossas diferenças, né? Temos as nossas culturas, temos as nossas formações, tem os níveis acadêmicos, financeiros, formação educacional, aprendizado em casa. É por isso que às vezes o desafio é esse. Questões culturais, né? Você imagina, eu sempre falo isso, um pernambucano aqui, casando com uma filha de mineiro com italiano. A confusão que às vezes dava, né? É assim, nós somos diferentes. Então você casa com uma pessoa diferente e você vai aprender a conviver junto, tratar as diferenças, crescer, né? Hoje de manhã nós tomamos café com cuscuz. Olha que maravilha. Ela ama cuscuz agora, pastor. Né? Então, não sabia o que era cuscuz. Primeira vez que a mãe dela fez um cuscuz para a gente, fazer um cuscuz, sabe o que nordestino? Aí veio aquele cuscuz com ovo, com sardinha, com azeitona, ervilha, e o nordestino comendo um cuscuz desse. Mas eu disse, não é cuscuz, não. Isso é uma torta de milharina com um monte de coisa dentro. Cuscuz é você molha o cuscuz, certo? Você deixa ele dar uma hidratada, aí você põe na cuscuzeira, né? A delícia gosta do cuscuz. Aí ele vai esquentar, aí você vai pegar, vai abrir e vai passar aquela manteiga assim em cima. Deu água na boca, né, irmãos? Que maravilha, né? Pode ser uma galinha também, o caldo de galinha. Pirãozinho, já começou as receitas. Aí, vamos aí. Vem por aí, né? Vou contar outra coisa, amor. A minha esposa, ela pensava que mocotó era para enfeitar o açougue. Não era, amor? Para chamar atenção. E aí um dia eu fiz um mocotó, e ela comeu o mocotó. Hoje não tem mocotó melhor do que o da minha esposa. De verdade, amor. Não tem. Show de bola. Então essas diferenças nós encontramos também dentro da igreja. E nós temos que aprender a conviver com essas diferenças, superar essas diferenças, amar, perdoar, se relacionar, ajudar nas dificuldades. Porque se existe um local para que nós possamos ser tratados e sermos abençoados, é aqui na Igreja de Cristo Jesus. Nunca desista da Igreja de Cristo Jesus. Nunca deixe de amar a Igreja de Cristo Jesus. Nunca deixe de acreditar na Igreja de Cristo Jesus. Porque a Igreja de Cristo Jesus é uma bênção, amém? E ela traz benefícios maravilhosos. Primeiro benefício, está lá no versículo 4 desse texto. O apóstolo Paulo, ele começa o versículo 3 dizendo, bendito seja Deus, abençoado seja Deus. O apóstolo Paulo abre, ele rasga o coração, abençoado seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual, eulogio do grego, com todo benefício que está nas alturas. Ele nos abençoou, ele não poupou nada. Ele se derramou totalmente para nós. Todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais foram dadas a nós, miseráveis pecadores, que estávamos perdidos sem rumo. O Deus bendito, o Deus abençoado, que o apóstolo Paulo fala aqui, ele fala, ele vos abençoou. A primeira bênção é ser escolhido por Deus para seu reino. Você já parou para pensar nisso?
Eu e você, um miserável pecador. Eu gosto de falar isso na igreja. Miseráveis pecadores, porque somos, a começar por mim. Não sei o pastor Silas e o pastor Eliseu, mas nós somos, né, pastor? Miseráveis pecadores, Deus, da sua eternidade, do seu trono, Ele nos escolhe por filhos para o seu reino, antes da fundação do mundo, para que nós venhamos a ter amor, desfrutar do seu amor, da sua comunhão e da sua graça. Olha que coisa linda e maravilhosa. Incrível, o Deus Todo-Poderoso, soberano, nos escolheu para fazermos parte do seu maravilhoso plano, do seu reino, para estarmos em comunhão com Ele, para termos intimidade com Ele, para sermos chamados de filho dEle, para participarmos da sua igreja, que é a força mais poderosa da terra, a sua igreja que é invencível, a sua igreja que é luz para o mundo em trevas, a sua igreja que dá sabor e tempero a este mundo que está totalmente perdido. E você recebeu essa bênção. Amém, irmãos? Quanta honra! Quanta alegria! Nós muitas vezes ficamos tão alegres e motivados por conta do nosso time. Ultimamente eu não estou nem tanto, mas a gente fica alegre e motivado por conta do nosso time, por conta do clube, por conta de um cargo, né? Você recebe um cargo maravilhoso, você fica honrado. E aí nós nos esquecemos disso, de que não existe nada maior e melhor e mais poderoso e mais gratificante desse mundo do que ser escolhido por Deus. Perdoado por Deus, fazer parte da igreja de Cristo Jesus. 1 Pedro 2,9, olha que coisa linda e maravilhosa. Obrigado, pastor. Ele diz assim: vós sois geração, vamos lá? Vós, porém, sois raça eleita. Esse é melhor. Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva. Você e eu somos de Deus, nada pode nos tirar das mãos dEle, nada nos separa do seu amor, da sua graça e da sua misericórdia. Você simplesmente não está em uma igreja, em uma instituição, em uma denominação. Você faz parte da igreja de Cristo e você é propriedade exclusiva de Cristo. Amém? Para fim de quê? De proclamar a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A nossa mente tem que abrir. Nós temos que entender quem é que nós somos, de onde nós fomos tirados e o que é que nós recebemos do Senhor. Recebemos o privilégio hoje de ter comunhão, intimidade, desfrutar da graça do Deus soberano todo-poderoso. O Deus que nós conhecemos, o Deus que se revelou a nós, o Deus que se manifesta a nós, o Deus que conduz as nossas vidas. Amém? Não é um privilégio, irmão? Não é uma bênção maravilhosa isso? Não dá para a gente sair daqui pulando, nos alegrando e falar: Senhor, nada mais me interessa. O que há de mais importante do que isso? Nada. E com essa bênção, outras coisas virão. Uma outra bênção que você recebeu está lá no versículo 5. Olha que coisa interessante. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da graça que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Irmãos, perguntaram para Tozer assim: o senhor é calvinista ou o senhor é arminiano? E ele disse: eu não posso ser só cristão? Eu não posso crer somente na graça maravilhosa e desfrutar daquilo que o Senhor me deu? Por que é que eu tenho que ter uma corrente, uma tendência teológica? Quem tem, não tem problema. Eu tenho a minha, você tem a sua. Mas o que eu estou falando aqui é do amor de Deus por nós, do que a obra de Cristo Jesus, a sua encarnação,
a sua vida no meio dos pecadores, a sua morte e a sua ressurreição, concedeu a nós. Ele nos fez pertencer à família de Deus. A segunda bênção é que você pertence à família de Deus. Adoção é um ato de vontade própria, voluntário. É um sentimento nobre. É uma escolha que é feita. É a opção de amar pessoas, de cuidar de pessoas. Nós fomos adotados por Deus. É a plenitude do amor divino sendo derramado sobre nós. Deus nos olha perdido no mundo em trevas, envia o seu Filho Jesus, e todos aqueles que creem e se rendem a Jesus são adotados por Ele, são incluídos na família dele. Na igreja lá nós temos uma família que tem uma filha adotada. Não sei se alguém aqui tem. Adotar não é simplesmente você pegar uma criança e levar para sua casa. Isso faz parte do processo. Adotar é dar uma identidade a essa pessoa, a essa criança. Nós não tínhamos uma identidade espiritual. E aí o Senhor nos deu essa identidade agora de filhos de Deus. Adotar é dar dignidade a alguém, é trazer esperança para alguém, é mostrar um caminho para alguém, trazer convicções para alguém. Quando você adota uma criança, adota uma pessoa, você está dando dignidade, não somente um nome. Você está colocando o seu sobrenome, você está colocando a disponibilidade de cuidar. Foi isso que o Deus Todo-Poderoso fez por nós. Ele nos adotou, Ele nos chamou para si, Ele nos fez filhos dele em Cristo Jesus. Adotar é criar um vínculo íntimo entre o adotante e o adotado. Nós hoje temos intimidade com Deus. Alguns aqui não conhecem minha história. Às vezes eu brinco, eu falo que eu já fiz pastor de Abaquata mesmo, né? Vou contar, porque alguns não conhecem. Eu já fui para centro de Umbanda, eu já passei pelo Espiritismo, eu já fui líder da Igreja Católica, quase virei Hare Krishna, fiquei 15 dias aí em Nova Gokula, ia ser iniciado no Chile. Então, eu entrei numa neura, pastor Eliseu, de uma vez fazer viagem astral. Aí comecei a comprar e ler Lobsang Rampa. Aí eu deitava na cama e... malucão, né? Doidão. Perdido, vagando pelo mundo, sem sentido, buscando sentido em alguma coisa. O cristianismo é algo maravilhoso. Nós tentamos, de qualquer maneira, ir a Deus através das nossas liturgias, através, muitas vezes, dos nossos legalismos, dos nossos rituais. Não funciona. Eu tentei procurar a Deus de várias maneiras, fiz. Não aconteceu. Mas um dia, Deus se revelou a mim. E Ele veio até mim. O cristianismo é a religião. Eu não tenho problema nenhum com religião, irmãos. Há um papinho meio furado aí, eu não tenho religião. Eu tenho religião, eu sou cristão e eu sou crente em Cristo Jesus. Tem um rapazinho lá na igreja, a família dele foi viajar no mês passado para os Estados Unidos. Aí quando ele foi preencher a documentação dele, ele tem 15 anos. 15 anos. Já prega lá na igreja, é uma bênção. Nome, sua religião. Aí ele, cristão, evangélico, batista. Ele falou, quis colocar batista, porque eu sou evangélico, mas respeito os 8, mas eu sou batista.
identidade. Nós somos cristãos. Amém? Nós somos filhos de Deus. Nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Nós somos adotados pelo Deus Todo-Poderoso. E nada nos separa disso. Nada nos tira disso. Nada vai destruir essa comunhão que nós temos com o nosso Deus, porque Ele resolveu nos amar. Somos filhos amados de Deus. Temos um novo nome, uma nova família e pertencemos à família de Deus. Amém? Você pode se alegrar por isso? Glorificar a Deus, falar: Senhor, muito obrigado. Quem era eu e o que sou agora? Terceiro benefício, vamos colocar outro benefício. E esse aqui, irmãos, é tremendo. Ok? Do versículo 7 ao versículo 10, o apóstolo Paulo fala que nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados. Nós já lemos. Terceiro benefício que você tem: você foi liberto do domínio do pecado. Já parou para pensar nisso? Você foi liberto do domínio do pecado. Nós fomos redimidos. A redenção era algo muito comum da época. Havia escravidão. O escravo tinha uma dívida e não tinha como pagar. Geralmente viveria sempre como escravo. Nós éramos escravos do nosso inimigo. Nós éramos escravos do pecado. Nós não tínhamos liberdade de escolher entre o certo e o errado. Pensávamos que éramos livres, mas não éramos. Liberdade é quando você tem direito de escolha, quando você pode escolher para um lado ou para o outro. Nós não podíamos, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, como diz o apóstolo Paulo em Efésios 2:1, vivendo segundo o curso deste mundo. Mas o Senhor nos iluminou, veio até nós, nos colocou no seu reino e nos libertou do domínio do pecado. Já parou para pensar nisso? Nós éramos escravos e não tínhamos como pagar, vivíamos na mão do inimigo, sendo dominado pelo pecado. Mas aí Cristo veio e na sua morte pegou os nossos pecados e cravou na cruz e disse: Geraldo, agora você está liberto. Vai viver a sua vida como filho de Deus. Vai desfrutar da sua vida na minha igreja. Vai viver como um filho amado. Nós fomos livres da nossa maneira vazia de viver. Aquilo que nos dominava foi na cruz destruído. E hoje nós temos vida e paz. E podemos dizer não ao pecado. Isso não quer dizer que nós não pecamos, mas isso quer dizer que nós podemos dizer: não quero mais você, porque agora eu sou filho de Deus, porque agora eu fui adotado pelo Senhor, porque agora eu pertenço à igreja de Cristo, porque eu pertenço ao reino de Deus. Queridão, põe para mim 1 Pedro aí, 1 Pedro 1, 18 e 19. Agora eu vou aproveitar do recurso aqui. Vou ficar procurando a minha Bíblia aqui. Eu comprei uma Bíblia nova, eu ia trazer, mas eu não consigo me livrar dessa daqui. Ela está desfacelando, mas eu amo, né, pastor? Olha que coisa linda. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue de Jesus, como cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo Jesus. Irmãos, o sangue de Cristo Jesus. Nós temos que entender a obra de Cristo Jesus. Aquela obra maravilhosa, que não foi somente para nos salvar, para levar para a eternidade. Ir para a eternidade é a consumação, é o final. Ser salvo é viver em Cristo Jesus, é ser liberto do poder e do domínio do pecado, é pertencer à família de Deus, é pertencer ao reino de Deus. O sangue de Cristo proporcionou isso a nós. Romanos 6,14, querido, põe para mim. O resultado é que estamos livres do domínio do pecado, reconciliados com Deus. Agora temos paz, intimidade e comunhão com Deus, porque o pecado não terá domínio sobre, porque vocês não estão debaixo. A graça do Senhor nos alcançou. Quando Ele veio até nós,
a graça nos inundou. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde não tinha vida, surgiu vida. Aonde não tinha esperança, surgiu esperança. Aonde não tinha paz, surgiu a paz. Aonde não tinha direção, tudo se clareou. Louve a Deus, porque você está liberto do domínio do pecado. Vamos lutar todo dia contra ele e dizer não, não. Quando é uma luta constante. Diz que quando Lutero se batizou, ele batizou para que o velho homem morresse. E aí, quando ele saiu da água, passou algum tempo, ele disse: não é que o desgraçado sabia nadar? Ele sabia nadar. É a nossa luta constante. O nosso maior inimigo, nem sempre é o inimigo, mas segundo Tiago, são nossas concupiscências, os nossos pontos fracos, que nos levam tantas vezes a cair. Quem de nós não atire a primeira pedra? Acho que ninguém, né? Porque nós somos assim, irmãos. Mas a graça do Senhor nos renova a cada dia. E quando nós colocamos na nossa consciência que agora Ele não precisa de nos dominar mais, nós vamos viver como filhos de Deus amados. Amém? Estamos aqui, pastor. Mas dá tempo ainda. Vamos ao quarto benefício que está nesse texto, versículo 11. Ele diz assim: nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Nós tínhamos, olha só que coisa, por conta dos nossos pecados e delitos, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O salário do pecado é nós estávamos sobre a ira de Deus, como o apóstolo Paulo registra lá em Romanos, capítulo 1, versículo 18. Mas por conta de toda esta maravilha que o Senhor fez a nós, que pertencemos à igreja do Senhor, ok? Nós recebemos uma nova herança. O antigo destino foi anulado. Nós temos um novo destino agora. Agora participamos do reino, temos acesso a tudo que pertence ao reino. Deus tem derramado graça sobre nós. As benesses do seu reino estão aqui. Remissão, redenção dos nossos pecados. Olha o que você recebeu. Comunhão com Deus, provisão, proteção, intimidade. Você foi agora chamado de pecador que vivia em trevas para uma vida de santidade. Você é santo agora. Amém, irmãos? Crê nisso? Tem santo aqui? Amém. Somos santos, separados para vivermos em santidade. Olha que coisa maravilhosa. Recebemos uma nova herança de pessoas desesperadas, caídas, que não sabiam o que acontecia, que buscavam resposta em tantas outras coisas. Agora nós temos uma herança eterna, e essa herança eterna nós começamos a desfrutar a partir de já, da sua graça, da remissão dos pecados, da comunhão e de tudo aquilo que a salvação trouxe a nós. Pastor, mas como que eu posso ter certeza disso? Está lá no versículo 13. E que também vós, depois de que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor, a garantia da nossa herança. Quando eu estava lá no Leblon, uma irmã chegou para mim e falou: pastor Geraldo, eu amo tanto essa igreja, mas tanto essa igreja. Eu queria muito ficar aqui. Eu disse: por que você não fica, irmã? Você ama tanto e mora aqui no bairro. Então, pastor, aqui eu venho de uma igreja X, e lá eles me disseram que vocês não têm o Espírito Santo. Uma igreja neopentecostal e tudo mais, né? Eu disse: irmã, nós temos o Espírito Santo. Aí fui para ela com a Bíblia. Tanto que nós temos o Espírito Santo, senão nós não éramos cristãos, não éramos crentes. Nós somos garantidos em Cristo Jesus. Essa é a garantia que você tem. Você que entregou a sua vida a Jesus. Você que se arrependeu dos seus pecados. Ser crente não é somente frequentar uma igreja.
é você se arrepender dos seus pecados, é confessar os seus pecados e dizer: Senhor, eu não quero mais viver dessa maneira, e eu me rendo ao Senhor, muda a história da minha vida, eu quero o Senhor como Senhor da minha vida, e eu quero andar conforme a tua vontade. Quando você se abre, se derrama e se entrega para o Senhor, você é batizado com o Espírito Santo de Deus. Amém? Ele entra na sua vida, ele toma conta do seu ser, ele ilumina a sua mente, ele te faz ter comunhão e intimidade com Deus, ele te mostra o que é certo e o que é errado, ele te convence dos erros e das falhas, ele te dá esperança, ele enche o seu coração de alegria para você adorar a Deus, levantar as suas mãos e cantar, para você ofertar, para você contribuir, para você investir em missões. Isso é uma obra do Espírito Santo de Deus. Humanamente isso é impossível, porque nós somos egoístas, nós queremos viver para nós mesmos, mas quando nós temos um encontro com o Senhor, quando Ele se revela a nós, quando Ele vem até nós, nós somos selados com esse Espírito, e nada nos separa mais desse Deus Todo-Poderoso. E como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5,17, nós nos tornamos uma nova criatura, para viver para a sua glória, para viver para a sua honra, para viver para o seu louvor. Quando nós somos selados pelo Espírito Santo, o penhor, quando nós, é a garantia, é o selo, é quando o imperador mandava uma carta para uma província, e será que essa carta verdadeiramente é do imperador? Tinha o selo ali do imperador, essa carta é do imperador. Existia um selo em você, irmão. Amém? Um selo que está no seu coração, um selo que está na sua vida, um selo que é inviolável, porque é o selo que garante que você pertence a Deus, e por conta disso você é uma nova criatura. Então tenha certeza da presença de Deus, tenha certeza da eternidade com Deus, tenha certeza que quando o Senhor voltar, Ele vai te levar para a sua glória. Tenha certeza de que o Senhor está com você. Tenha certeza que Ele está com você todos os dias da sua vida, porque isso Ele prometeu para aqueles que têm a marca do Espírito. Amém? E você tem. Glória a Deus por isso. Viva como uma nova criatura. Você tem um destino certo. Um destino certo, que é a eternidade com Deus. Você tem uma vida verdadeiramente abençoada. Por quê? Porque você foi abençoado com todas essas bênçãos. Você foi escolhido por Deus para o seu reino. Amém? Você se alegra por isso? Você pertence à família de Deus. Oh, glória a Deus. Você é liberto do domínio do pecado. Que maravilha maravilhosa. Que maravilha grandiosa. E você recebeu uma nova herança de viver como filho de Deus, perdoado, amado e cuidado todos os dias da sua vida. Que o Senhor continue abençoando sua vida. Imagina uma árvore enorme, saudável, robusta, com raízes profundas, como diz lá o Salmo 1, frondosa, à beira de riachos, né? E ela se nutre da melhor seiva. Assim é a igreja de Cristo e aqueles que pertencem a Cristo. As suas vidas estão aprofundadas e sólidas em Cristo Jesus. As bênçãos de Deus, essas bênçãos são como seivas que vão percorrendo por toda a nossa mente, o nosso coração, por todo o nosso ser, vai nos fortalecendo, vai nos dando vigor, vai nos dando força, vai nos dando sabedoria, vai nos fortalecendo na graça e no seu conhecimento. Você, por sua natureza pecaminosa, e nós nunca conseguiríamos isso, mas o Senhor, através da sua obra maravilhosa, nos colocou diante da sua presença, nos fez como árvores frondosas ali, junto a ribeiros de água. Junto a ribeiros de águas frescas, e Ele derrama todos os dias da sua seiva das nossas vidas. Ele vai transformando, Ele vai tirando aquelas folhas mortas, aqueles galhos secos, e Ele vai colocando vida, e nós vamos como igreja de Cristo, sendo abençoado com todas as bênçãos celestiais, dando frutos e frutos para a glória do Senhor. Por isso, meus irmãos, é uma bênção fazer parte da igreja de Cristo Jesus. Que sejam mais 100 anos para frente, se o Senhor não voltar antes, né?
Se ele voltar, nós vamos lá na glória. Amém? Mas que sejam muitos e muitos anos desfrutando da bênção de ser igreja de Cristo Jesus. Expressando as bênçãos, deixando que essas bênçãos atinjam outras pessoas, anunciando essas bênçãos, levando esperança ao perdido, para que ele possa desfrutar também da graça, do amor e da misericórdia do nosso Senhor. Amém?